gente continue assim, evoluindo, crescendo como grupo. Né? A gente sabe como vestir a camisa do São Paulo, que a gente continue assim. E feliz também, né? Pelo meu primeiro gol com a camisa do São Paulo na Libertadores. Que possa ser o primeiro de muitos aí. E é só agradecer mesmo pelo carinho de todos. Tamo junto. E quase teve o terceiro com o André Silva. Sosa apareceu bem na hora. Nos acréscimos, Arboleda ficou muito à vontade em seu país e dormiu no ponto. A sorte é que Rafael estava com tudo. Final de jogo, vitória brasileira no Equador. Merecida, né, cara? Graças a Deus, pra botar ainda mais a confiança e aí seguir, assim, vamos para mais. Está muy bueno manejar las distintas situaciones y... Estamos tendo de controlar diferentes situações. Estamos jogando seguidamente, temos um calendário importante. O Barcelona vinha muito descansado, com atletas descansados e em algum momento iam jogar. Controlamos bem. O Rafael também fez um bom jogo e uma equipe que quer chegar longe precisa de um atleta assim como ele. Tapó esas pelotas que hay que tapar. Que un equipo que aspira a chegar muito lejos lo necessita. Esta vitória foi fundamental para o São Paulo na Copa Libertadores. O time é o segundo colocado com 6 pontos ganhos, 1 a menos que o líder Tajeres e 4 a mais que o Barcelona, que está em terceiro. Acho que era importante a gente ganhar, a gente veio muito concentrado para esse jogo e nos outros jogos a bola não vinha entrando, né, com o professor Carpini. E acho que talvez essa chave virou e agora a gente está conseguindo fazer gol e não tomar, que é o mais importante. E o próximo compromisso do Tricolor será pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. E Caleri já está chamando a galera. Torcedores, esperamos segunda-feira no Morumbi para o Clássico. É incrível que o cara mais tático do meio-campo do São Paulo ontem tenha sido o André Silva, que jogou pelo lado direito aqui, fazendo esse movimento aqui na diagonal e ajudando na marcação do Igor Vinícius, voltando para trás. O André Silva foi contratado para ser o reserva do Caleri. Acontece que ele está se adaptando a todas as funções, como segundo atacante e agora como ponta direita. No início do jogo, para mim, parecia um 4-3-3, com Ferreirinha muito perto, muito na frente, com Caleri e Luciano. Pablo Maia e Alisson, e aí o André Silva vinha compor muito no meio campo, porque percebia que tinha um vazio. E o Ferreirinha mais à frente. Na prática, defendendo, é um 4-4-2. É um 4-4-2. André Silva, Alisson, Pablo Maia, Ferreirinha. Mas com os dois chegando muito à frente. Então, tem hora que parece um 4-2-4. É incrível também como é uma questão de sensibilidade e de comunicação. Com o Carpini, muita gente estava falando, o Carpini está jogando 4-2-4, não pode jogar 4-2-4. O Zubeldia chega e faz um time com 2 atacantes, para mim, num 4-4-2. O Luciano de segundo atacante, Ferreirinha pela esquerda, o André Silva pela direita. E ninguém falou que é um 4-2-4. E que é um problema ser um 4-2-4. Mas havia mobilidade. Os 2 pontas chegando, os 2 pontas voltando. E defendendo um 4-4-2. Veja que ele mudou bem. Porque ele abriu mão dos 3 zagueiros e ele jogou 2 pontas abertos, 2 pontas, com responsabilidade defensiva, mas com responsabilidade de criação também. Então, São Paulo foi muito ofensivo e fez o que Tele Santana não fez. Blasfêmia que eu estou falando, né? Em 92, o São Paulo na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, o São Paulo jogou a semifinal de 92 da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Ganhou no Morumbi 3-0, mas perdeu em Guayaquil por 2-0. E ontem o São Paulo venceu em Guayaquil por 2-0. E você falou do André Silva, né? Tem uma matéria do Bruno Madri hoje no UOL falando que ele renasceu nessa equipe já com a saída do Carpini. É pouco tempo, né, para falar isso, mas já é uma dorzinha de cabeça boa para o Zubeldia? Eu acho que é uma dor de cabeça, dor de cabeça boa, tá bom, acho que sim. Porque o que acontece é o seguinte, o André Silva foi contratado para ser reserva do Caleri. E ele está virando o titular coringa em todas as posições do ataque. Ele pode jogar aberto na direita, ele pode jogar como ponta de lança por trás do centroavante, ele pode jogar como segundo atacante, ele pode jogar como ponta esquerda. Ele tem essa versatilidade. Então, o São Paulo ganhou um titular, e isso é muito positivo.
Só que o São Paulo deixou de ter o reserva do Caleri, de novo, né? Porque vai ter um momento que o Caleri pode machucar e o André Silva pode jogar bem, como reserva do Caleri, mas ele vai estar desgastado porque está jogando todo dia. Não tem problema. Ganhou um Coringa, e um Coringa que pode ser reserva do Caleri, mas não será apenas isso. E o professor? Então, vamos lá, com coisas positivas que eu vi. Não tem como não citar o Carpini. Vai, do Carpini para o Zubeldia, pô, mas é só o primeiro jogo, ele deu 1, 2 treinos e tal, mas, por exemplo... De fato, um treino Ferreirinha de titular. Vocês me conhecem, eu gosto. Já gostava do Ferreirinha da época do Grêmio. Somos dois. Né? Ferreirinha de titular. E ele tinha jogado bem contra o Atlético Goianiense. Sim. Fez por merecer, marcou gol. Infelizmente se machucou, não sei se foi séria a lesão. E é um outro ainda. problema do Ferreirinha, né? André de titular. Outra coisa, não imagino que Zubeldia vai ser pressionado e, se for, não vai escalar Rames porque tem gente pedindo. Rames fora. Nem torcida, nem Muricy, nem diretoria. Imagino que ele chega com um estofo maior para chegar e dizer assim, não, quem escala aqui sou eu. Ou não? É isso. Diga, professor. É isso. Não, tem uma discussão aí no GC, foi a grande discussão de ontem, né? Se foi a melhor atuação do São Paulo no ano. Eu acho que foi a mais coesa durante um jogo inteiro. Né? Primeiro porque o São Paulo não tem, assim, no ano, grandes atuações. O São Paulo tem grandes feitos. Né? Quando ganha do Palmeiras, não ganha nos pênaltis e o Palmeiras foi melhor naquele jogo. Então, se você analisar a atuação, aquela já não é. Aquele jogo em Itaquera... Também não foi péssimo jogo. Não, não foi. Jogar de igual para igual, competir com o Palmeiras, hoje em dia já é um feito. Não é? Tudo bem, mas a melhor atuação durante toda uma partida, eu acho que foi essa. Mas já... Imparável com aquela partida em Itaquera, é o que eu ia falar. São as duas. E o Atlético Goianiense também é um ponto meio fora da curva. O Vitor Biner cravou ontem no linha de passe. Aliás, ontem o Zupac cravou no linha de passe a expressão Zubeldia e alegria. Calma, Zupa. Vamos ser felizes, Abel. Vamos ser felizes. Nosso lema é Zubeldia e alegria. Nosso lema é Zubeldia e alegria. Mas o Zubeldia foi bem. Acho que ele pega a esteira de um São Paulo que reage contra o Atlético Goianiense. Ali parece que o São Paulo tirou um peso, porque a situação do Carpini era de queda iminente. Todo mundo sabia que ele não continuaria e a diretoria do São Paulo arrastou essa agonia. Então, esse alívio do São Paulo só comprova o erro da diretoria de não ter demitido antes o Carpini, se já sabia que ele não ficaria. Agora, do lado do Zubeldia, ele soube bem aproveitar o ambiente e aproveitar as boas novidades do São Paulo. Então, ele enxergou o Alan Franco, que tinha ido muito bem contra o Atlético Goianiense, e ao escolher entre os zagueiros, ele privilegia o Alan Franco, então, para mim, já é uma boa escolha também. A boa escolha de manter o André Silva, não só pelo bom jogo que fez contra o Atlético Goianiense, mas por tudo que já vinha fazendo pelo São Paulo, um jogador que estava pedindo passagem. O Ferreirinha entrando aberto pelo lado e nem por isso ele tirou a ofensividade do time. De início, parecia até que o São Paulo ia num 4-2-4, com 4 atacantes, mas o Luciano fez a função de criação praticamente como um meia, até voltando bastante, ajudando na recomposição, principalmente no primeiro tempo. André Silva mais aberto pela direita, mas trocando de posição, ora com o Luciano, ora com o Caleri, se movimentando bastante, e o Ferreirinha pelo lado esquerdo. Então foi um São Paulo com muita mobilidade, com muito repertório lá na frente, e uma formação que dá a ele de saída uma alternativa muito interessante para o São Paulo. Quando voltar Lucas, quando voltar o Wellington Rato, ele pode ali, o Rato entrando na direita no André Silva, ou a manutenção do André Silva com o Lucas Moura fazendo essa função no meio-campo. Então, é um São Paulo com um desenho muito interessante. Para mim, jogadores que vão... de saída, ele já mostra que 2 jogadores tendem a ganhar muito espaço com ele. O Ferreirinha, porque desde a época da LDU ele valorizava esse jogador de velocidade, um jogador principalmente para puxar contra-ataque. E o André Silva. O André Silva faz uma função que para o tipo de jogo do Zubeldia tem muito valor. Muitas vezes um jogo mais direto e o André Silva e Caleri dão muito peso na área. O lance do primeiro gol começa com uma jogada dele lá atrás. Sim, e virando a bola. Ele se livra de 2,
Levanta a cabeça e faz o lançamento para o Ferreirinha. Desculpa. Exato. Breler e Eugênio, obrigado pelo gancho para a nossa tela que vem a seguir. Olha aí, professor. Tela dá uma na olhada. tela, por favor. Boa, tela. professor Celso Zelt. Alô, tela. Sextou, Tá sem moral aí, professor. Novo Temos ou não? destaque. Você Eu pediu- gostaria de tê-la. Ela Chegou entra- sem muito alarde, né? Não é verdade, o André? Ah, muita gente, pô, nunca vi, quem é, veio de onde? Tá aí, ó. Números de André Silva desde a estreia pelo São Paulo, Breler. 7 jogos, 2 gols e 1 assistência. 2 vitórias garantidas do tricolor, com gol ou assistência do André, que começa a ficar conhecido. Quem não conhecia tá começando a... Hein? Tá agradando. Fale mais, por favor. Então, tá agradando, porque é um atacante, um cara que pode jogar como referência, fazer a posição do Caleri, mas tem mobilidade. Olha, o Eugênio destacou como é um jogador que volta para buscar a bola, tem habilidade para sair do marcador, tem boa visão de jogo. Então, não é um atacante paradão, um atacante só de força física. Um cara muito técnico e que faz uma movimentação muito interessante jogando aberto pelo lado direito, porque ele é um cara que tende a buscar muito a área, até por ter essa vocação, esse faro de gol. Então, uma movimentação que o São Paulo fez muito foi de abrir o corredor para o apoio do Igor Vinícius pela direita. Então, ali o Igor Vinícius tinha espaço para atacar e quando vai cruzar, ele encontra uma área mais preenchida, porque está lá o André Silva, está lá o Caleri, está lá o Ferreirinha fechando no segundo pau. Então, é um jogador que tende a ser muito valorizado e a ganhar espaço com o Zubeldia, justamente pelo tipo de jogo pretendido pelo treinador. O Zubeldia, com esse jogo mais direto, ganha no André Silva um cara para ajudar a puxar contra-ataque e um cara também para fazer mais esse jogo direto, para ter ali uma opção a mais de chegada na área junto com o Caleri. Eu vejo o André Silva hoje como titular indiscutível do São Paulo, não só pelo mérito, mas por casar bem as características dele com o que o treinador pretende de ideia de jogo. E de quebra, Breler, é um reforço para elenco também. Porque uma lacuna do elenco era alguém para substituir o Caleri numa dor de barriga, num momento de aperto. Só Mas vai jogar com o Caleri, professor. Não, em princípio ele é titular, mas quando apertar, faltar alguém para jogar na do Caleri, que era um dos problemas desse elenco, só entrava o Juan. Ele também pode contribuir. E sabe quantos anos tem o André Silva? Quantos Vocês imaginam? anos tem André Silva? 26 anos. Eu ia falar 27. Boa Olha idade. que memória que eu tenho aqui. Olha que boa memória idade. que eu tenho aqui. Fui pesquisar aqui, 26 anos, quase a carreira inteira no futebol português, Rio Ave, Arouca, Vitória de Guimarães, e começou em Diadema. Diadema passou pelas categorias de base do Internacional, mas enfim, 26 anos, um jogador que quase ninguém conhecia, mas o São Paulo foi lá, pesquisou e foi atrás. Ah, vocês estão querendo dizer que é o novo Miller, novo Pelé? Nada disso. Tá jogando bem no São Paulo. São Paulo ganhou uma disputa com o Vasco. O Vasco tinha interesse também no André Silva. Havia ali aquela corrida e o São Paulo chegou na frente do Vasco. Então, não era só ele que estava brigando pelo jogador, não. E depois o Vasco não ficou com ele, contratou o Cleiton, né? Que está lá no Vasco agora. Também do futebol português. Também do futebol português, é. E ninguém está falando aqui que ele é o Pelé, até porque os elogios não são elogios técnicos, são elogios de função. Eu acho que a grande contribuição dele é a função. Mas técnico também, professor. Bem, não chega a ser um Pelé, mas o que a gente está falando aqui é da utilidade dele dentro do time, mais de uma utilidade. É atacante que ataca. É tão raro o atacante que ataca hoje em dia, além né? disso, um atacante que ataca, de capacidade de drible, com força física, um jogador que briga muito com os zagueiros. Então, para combate, para pressionar lá na frente, é uma característica muito interessante, porque o Zubeldia também, quando o São Paulo não tiver a bola, ele vai cobrar mais. Ontem o São Paulo viveu um período de instabilidade, o Celso até lembrou aqui, no fim do primeiro tempo, começo do segundo, o Rafael teve de salvar, porque não conseguiu manter a intensidade de marcação. Mas, naturalmente, pela amostra que a gente viu no primeiro tempo, São Paulo, até o Luciano se esforçando mais para... O Luciano, tecnicamente, não viveu uma grande noite em Guayaquil, mas ajudou muito no aspecto coletivo, né? Jogando como meia, voltando, pegando sempre o primeiro volante do Barcelona de Guayaquil. Então, a atitude do São Paulo, desses homens de frente,
vai ter de ser diferente. Então, o Rames, por exemplo, da maneira como o Rames vinha jogando, pela atitude dele, não vejo o Rames nem como a terceira opção hoje para ser titular, nessa função de meio. Não, mas se quiser jogar com o Zubeldia, ele vai ter de mudar radicalmente o comportamento de jogo. Sim, mas o Luciano a gente já viu ontem. O Luciano, baixando, voltando para marcar, muitas vezes atrás da linha do meio-campo, sendo voluntarioso. Então, é isso que vai se exigir. Um time mais combativo, um time que saiba pressionar lá na frente, roubar a bola no campo de ataque, e o Rames vinha contribuindo muito pouco na marcação. É porque, olha